João de Jesus Paz Loureiro é o maior poeta vivo em atividade no Pará. Aos 78 anos, tem uma extensa obra reunida em mais de 30 livros. Fez parte da geração de 1964 e foi preso pelo regime militar quando era estudante de Direito. As prisões, fugas, esconderijos e a criação poética fizeram parte do mesmo cardápio, onde a perseguição e a violência daqueles tempos não impediram os gestos de solidariedade que recebeu. Esse Papo no Tucupi percorre a trajetória do poeta de Abaetetuba, que veio para a capital, Belém do Pará, aos 11 anos de idade. Nossa conversa foi gravada no Hotel Princesa Louçã, aqui em Belém. Obrigado por essa entrevista. João, você é de Abaetetuba. Sim. Quais as principais lembranças que você tem da sua infância ali naquela região das ilhas? Olha, uma das principais, por exemplo, é exatamente a viagem que a gente fazia para as ilhas num período de férias. Nós íamos passar as férias no Rio Tucumanduba, onde um tio meu tinha um comércio em pleno mesmo Rio Tucumanduba, e ao lado de um engenho de cana, de plantação de cana, moenda, etc. Não era dele, ele tinha um comércio, uma loja, uma espécie de pequeno armazém. E nós íamos para lá e me encantava aquele silêncio que havia no rio, aquela quantidade de pássaros e os banhos que a gente tomava. Eu era bem pequeno. E a visita ao engenho de cana, onde a moenda, aquele cheiro da coisa fermentando, e aquele canavial plantado na várzea, porque os nossos canaviais, eles são de várzea, não são de terra firme. Então é um canavial que tem um caldo, a cana, ela é muito suculenta, e ela fica ali oscilando no vento. Eu nunca esqueço aquele oscilar daquela verdura das canas ao longo do vento. No meu romance, O Café Central, inclusive, entra esse lugar. Ele entra exatamente não como uma forma de recordação da infância, mas como um dos lugares para onde eu procurei me refugiar tempos mais tarde, na época da ditadura, por exemplo. Mas essa é uma recordação das ilhas que eu tenho muito forte. Depois também a gente gostava, o grupo escolar de Abaetetuba, que era a escola pública de lá, a única escola. Eu sempre tenho uma adoração. Quando eu me lembro de período de escola, de estudo, sempre me vem à mente a imagem daquele grupo, daquela convivência, e que as nossas aulas de manhã, e acordávamos cedíssimo para jogar futebol na praça. Eu e a nossa turma de garotos, assim, daquela mesma idade. E na praça, às vezes, estava tão escuro que a gente corria atrás da bola pelo som, pela batida da bola, porque não se enxergava, tão escuro ainda que estava. E a certa altura íamos tomar um banho do rio. Na volta, quando subíamos, já passávamos na padaria para pegar o pão quentinho, e de lá seguíamos para casa, aí café, tomávamos, mudávamos para ir para a escola, que era o grupo escolar de Abaetetuba. São duas pequenas lembranças. Agora você falou das paisagens, né? Paisagens assim meio campestres, né? Umas passagens muito visuais, né? E talvez tenha sido ali que você pensou em um dia ser poeta? Eu acho que seguramente nasceu da minha convivência ribeirinha essa minha intuição poética, sem dúvida nenhuma. Porque eu sou produto da cultura ribeirinha, porque eu nasci numa cidade ribeirinha muito rica em mitologia, de uma beleza muito grande na região das ilhas, de uma convivência, e é uma cidade mítica, porque Abaetetuba é entendida como uma cidade encantada. Então, na paisagem das cidades encantadas do mundo, Abaetetuba está plotada também. Por quê? Porque é uma cidade encantada na boiuna. E no dia que desencantarem essa cidade ideal, que está submersa na atual, quando a cobra grande
digamos, chegar até as praias da Ilha da Pacoca, que fica de frente da cidade, e subir numa sumalmeira, deixando o rabo estendido na praia. No dia que alguém tiver a coragem de cortar o rabo da cobra, desencantará a cidade. Mas o que é importante isso? É que essa nova cidade é uma cidade em que as pessoas vivem felizes, que cada qual trabalha naquilo que gosta e deseja, que há um sentido de paz para a mesma população que vive a cidade atual. Então, como é que eu interpretei? Eu já fiz isso num texto. Ou seja, esse mito termina bem. Eu interpreto esse mito como sendo uma utopia social. Quer dizer, é uma utopia de uma cidade melhor para a população que vive na cidade atual. Então, ela é uma utopia. E ela é uma utopia de uma cidade que, no meu entender, ela tem uma riqueza particular, diferente da utopia do Platão na República, que é uma cidade toda hierarquizada, cerebral. É diferente da utopia do Thomas More, porque há uma competição dentro dela. É diferente da utopia de Campanella, por exemplo, a Cidade do Sol, na Itália, que é uma cidade também em que não estão definidas essa igualdade, são cidades hierarquizadas. No caso da Cidade Encantada de Abaetetuba, que eu interpreto como uma utopia social, porque é a utopia de uma cidade feliz para que as pessoas possam nela viver. Então, é uma belíssima lenda de Cidade Encantada, semelhante a tantas lendas da nossa cultura, que são de uma riqueza excepcional. No tempo quando ainda era só Abaeté, né? Mas continuou. Abaeté, como tem uma música lá de carnaval, que diz que Abaeté sem tuba sempre foi Abaeté, né? Depois que ela foi transformada em Abaetetuba, por causa da cidade de Minas, da Bahia, aliás, Abaeté, que é mais antiga. Então, a cidade mais nova tem que modificar o seu nome. Então, ficou Abaetetuba, que é, na verdade, uma espécie de um qualificativo. É a cidade de muita gente forte, muita gente brava. Ou seja, homens verdadeiros, né? Abaeté, Aituba, ajuntamento, né? É como se fosse um ajuntamento de homens verdadeiros. E o que é que você traz dessa verdade de Abaeté? Eu trago, dentro do meu coração, eu trago, digamos, uma profunda, emoção diante das pessoas, porque era uma vida em que as pessoas eram felizes entre si, né? A vizinhança, o companheirismo, o sentimento de mundo. Quer dizer, era algo que nos dava, digamos, um prazer daquele tipo de vida e de convivência. Eu trago de lá também essa característica ribeirinha, que é de admiração diante do mundo, esse maravilhamento diante do mundo, que é uma fonte poética minha, esse olhar o mundo de uma forma de encantamento, de maravilhamento. Quer dizer, descobrir naquele mundo que está diante de mim e diante de nós, aquilo que ele tem de maravilhoso, aquilo que ele tem de esplêndido. Outra coisa também é esse desejo de um horizonte também maior, que é típico do homem ribeirinho. Tanto que o homem ribeirinho, que vive naquela paisagem, que é uma paisagem muitas vezes confinada pela dificuldade de transportes e tudo mais, como era a Abaetetuba quando eu vivi. A primeira vez que eu vim em Belém, as primeiras vezes eu vim em canoa de vela. E a gente vinha pela Baía do Marajó em canoa de vela, porque não era, digamos assim, muito fácil a comunicação. Havia o barco motor, que fazia a linha regular, ou então o barco de vela. Então, o homem ribeirinho, ele, naquela vida localizada na sua paisagem, ele aspira uma vida também alargada além dela, além da floresta, além do fim dos rios, que a gente às vezes não vê onde é que ele deságua. Então, isso dá um desejo de você povoar o seu mundo pela imaginação. Por isso é que a cultura ribeirinha povoa a floresta e o rio de mitos, de lendas, de seres imaginários e tudo mais. E isso veio tudo com você? Veio tudo comigo, que para mim eu acho uma coisa que eu
fico extremamente feliz de ter guardado isso com uma forma espontânea de emoção. Porque há pessoas, por exemplo, que rejeitam, que recusam, que às vezes se encabulam de ser do interior. Eu tive colegas, por exemplo, no Colégio do Carmo, que mentiam dizendo que eram de Belém, quando na verdade eram do interior. Porque há um preconceito muito grande, um pouco menor agora, mas havia um preconceito contra o homem do interior. Era o caboclo, e o caboclo entendido como um cara meio assim, meio alesado, meio desconfortável com as coisas, e que nada tinha de importante a dizer ou a fazer, quer dizer, era o caboclo e o índio. Esse é um preconceito que ainda tem raízes muito fortes na nossa cultura urbana de Belém. E o que faz você vir para Belém e quando? Sim, eu tinha 11 anos e tinha terminado o chamado curso primário, né, que era o grupo escolar de Abaetetuba. E nessa circunstância, naquela altura, você tinha duas alternativas. Ou ficar morando na cidade, para ser comerciante ou pescador, ou numa atividade local, ou vir para Belém para poder fazer, na época, o ginasial, fazer o científico, universidade. E como eu gostava de ler muito, e claro que eu queria continuar o meu estudo, ficava nesse dilema. E é um episódio muito interessante. Aliás, com 10 anos eu já poderia vir. Mas o meu pai, ele tinha um pouco de receio com essa vinda para a capital. Estamos falando de uma época em que a imagem de vinda para Belém era um pouco assim, temerosa, digamos, porque era uma cidade grande e as pessoas aprendiam a beber, a fumar, né? O meu pai era muito cauteloso nisso. Isso é uma coisa que eu faço questão de contar. Quer dizer, não havia necessidade, por exemplo, do que a mamãe teve que fazer. Foi o seguinte, ela percebeu que o meu pai, na verdade, estava querendo que eu ficasse por lá, que eu ficasse trabalhando lá junto com ele. E aí ela começou a fazer, sem que ele soubesse, ela começou a fazer bolinhos, ela cozinhava muito bem, bolinho, e arrumou um grupo de garotos que vendiam nas casas e vendiam no comércio e tudo mais. E assim ela foi guardando uma certa economia, né, complementar. Quando na hora que tinha que decidir a minha vida para Belém, o meu pai disse assim, olha, mas Nieta, o nome da minha mãe é Antonieta, meu pai Pedro, mas ele chamava de Nieta para ela. Nieta, eu acho que não vai dar esse ano ainda, porque tu sabes como é, o comércio não está muito bem, e o enxoval para ir lá para o colégio, porque eu tinha que vir para o internato, porque eu não tinha parente nenhum em Belém. E então, sabes como é? Aí ele disse assim, não te preocupa com isso, que eu tenho dinheiro para ele ir. E aí foi buscar, então ela tinha o dinheiro para as roupas que eu tinha, para a passagem, para o colégio, para pagar os primeiros meses. Então ela desarmou completamente o meu pai. Aí disse assim, tá bem, então nesse caso tu vais com ele, tudo matricula e tudo mais. Aí você faz o ginásio científico, é nesse momento que você se descobre poeta? Eu já quando vim para Belém eu já fazia poesia. Aos 11 anos? Já. Eu tinha feito um poema pequenino para um concurso da revista Estrela, que era uma revista nacional infanto-juvenil, e que lançaram um concurso sobre o Dia das Mães. E a poesia premiada seria publicado na revista. E eu mandei de lá um poema, mandei pelo correio. E fui premiado e publicado nessa revista. Era uma revista nacional. Quando eu vim para Belém, eu trouxe essa revista para mostrar no Carmo, né? Quando o meu professor de português, nos primeiros dias e tudo, já conversando com os alunos, eu mostrei para ele e disse que eu tinha feito aquele poema. Ele olhou e disse assim, você não pode ter feito isso. Você não pode ter feito. Eu disse, mas como? Eu, encabulado, era muito tímido e tinha vindo aquela história do interior para a capital, né? Você não pode, porque está tudo certo, a rima e tudo mais e tal. Era métrica parnasiana? Não era métrica, eram tudo 3 quadras, mas em 7 sílabas, as rimas alternadas, quer dizer, estava tudo certo. Não pode ser. Digo, não, mas fui eu que fiz. E aí aquilo me deu uma espécie de uma gana
Porque ao invés dele, digamos assim, ter incentivado, ele fez o contrário, né? Ele desconfiou que pudesse o menino daquele, e vindo do interior, que pudesse fazer um poema todo ele certinho como aquele e tudo mais. Mas aí você chega, faz o vestibular e vai para a Faculdade de Direito, se forma em Direito exatamente no ano da rebordosa, da gloriosa, do golpe de 64. Eu estava no quinta série, no último ano de Direito. Isso em 1964, né? Exato. E qual era a sua posição ali naquele momento que aconteceu 64? Olha, eu era vinculado ao movimento estudantil, quer dizer, a União Acadêmica Paraense, a UAP, e a UNE, através do CPC da UNE. E tinha uma militância muito forte com esses grupos assim. Eu não tinha uma filiação partidária propriamente. Naquele momento, o grupo estudantil estava dividido entre a AP e o Partidão, né, que era o Partido Comunista. Você ficou em qual momento? Eu tinha mais uma relação com o pessoal do Partidão. Agora, havia também Polop, havia uma série de outros pequenos grupos, né? Esses eram os grupos maiores. E aí, nesse período, digamos, quando, em 64, eu fui eleito orador da turma e estava preso pela ditadura quando fui eleito. Foi uma das prisões que eu tive. E a minha turma me elegeu como orador. Houve uma grande polêmica, porque o comando militar não queria que eu falasse o discurso, nem fosse, digamos, chamado, não pronunciasse o discurso na época da formatura, alegando que, como a Faculdade de Direito era um prédio público, se isso fosse mantido, seria interditado para a colação de grau. Foi uma rebordosa dentro da faculdade, porque, veja bem, como é que a Faculdade de Direito ia aceitar uma violência dessa natureza, uma violência contra a pessoa, contra os direitos, num momento que a Faculdade de Direito deveria cada vez mais defender o direito e a legitimidade das ações das pessoas e tudo mais. Houve uma discussão entre o Conselho e a minha turma, e o resultado foi um resultado pitoresco, que foi o seguinte: eu seria mantido como orador, mas não pronunciaria o meu discurso. Seria chamado como orador, mas não pronunciaria o meu discurso. Essa foi a conciliação encontrada entre o Conselho Universitário, que queria obedecer àquela determinação que viera do comando militar, e a minha turma, que não aceitava substituir a minha posição como orador da turma. E assim se deu, na hora da colação. João, você estava na sede da União Acadêmica Paraense, exatamente naquela noite do 31 de março de 1964, onde houve várias prisões, algumas pessoas fugiram, outras se refugiaram nas casas vizinhas, e você foi preso naquela mesma noite. O que era que você tinha de subversivo para os novos detentores do poder virem para cima dos estudantes, e você especificamente foi um dos perseguidos? Em primeiro lugar, por um livro de poemas, que era o Tarefa, que eu tinha apresentado em vários momentos, assim, tinha feito a leitura de algum dos poemas. Foi naquela noite a leitura? Não. Naquela noite, a edição do livro estava pronta e empacotada na UAP, na União Acadêmica Paraense, para ser lançada 2 dias depois no Seminário Latino-Americano pela Reforma Universitária, o SLARD, que estava acontecendo em Belém, que era um seminário internacional. E Você estava na noite dos SLARDs também? Estava no SLARD também. Estava participando dele, né? E então, na programação estava o lançamento do livro. E era um livro que expressava os poemas da época, quer dizer, o espírito da época. Eu tinha mostrado para 2 pessoas os originais. Um para o Alonso Guimarães, né? O poeta. E o outro foi para o Rui.
o Rui Barata. Os dois eu tinha mostrado em situações diferentes, e os dois tinham me dito, não, está ok, está no ponto de publicar. Deve publicar, etc. Foi quando eu submeti à União Acadêmica e ao CPC. Quando houve a invasão da UAP, a depredação que houve lá dentro pela Polícia Militar, tudo que havia na secretaria e pacotes, tudo foi levado para não deixar que nada ficasse lá e que pudesse, digamos assim, significar o acervo. Não ficasse nenhum vestígio. E também para poder vasculhar coisas, endereços e nome de pessoas, as atas e tudo mais. Esse esquema que a opressão, as ditaduras têm sempre, né? João, como foi a tua prisão naquele momento, naquela tal noite do 31 de março de 1964? A minha prisão, ela não foi exatamente nessa circunstância. Eu não estava exatamente dentro da sede nessa hora. Quando eu voltei nessa noite para a Casa do Estudante, onde eu era hospedado, ali na 16, a Casa do Estudante Universitário, ali descendo a Conselheiro, vinha descendo a Conselheiro, veio um carro, que era um jipe, que era da Polícia Militar, com umas pessoas que eram, digamos assim, apaisano mesmo, de paletó, quer dizer, não eram militares. Deviam ter saído de alguma festa, né? De alguma festa. Eu sei que eles saltaram, e aí nós íamos, eu, Leoníldes e Mário Elísio. Nós íamos lá para a casa do estudante. Mas quem morava lá era eu apenas, que o Leoníldes tinha a família dele e o Mário Elísio também. Mas nós íamos para lá para ver o que é que estava acontecendo. Cada um correu para um lado e o jipe deu uma volta e eu que fui surpreendido. Então levei muita porrada nessa hora. E aí comecei a gritar, aí as janelas se abriram, e aí eles entraram no jipe e saíram correndo. E eu fui abrigado por uma família onde eu passei a noite, etc, etc. No dia seguinte, quer dizer, eu vi a notícia nos jornais que estava já a União Acadêmica depredrada, que estava a Casa do Estudante interditada e tudo mais. Então, a partir daí, entrou esse período, digamos assim, de fuga e, ao mesmo tempo, de exílio interno, né? Foi quando eu fiquei o tempo lá no Café Central, escondido lá dentro, que o meu romance reproduz isso. Foi quando eu fiquei um tempo também escondido numa pensão da zona do Meretrício. Como foi esse esconderijo na zona do Meretrício? Esse eu fui levado lá pelo um queridíssimo amigo meu, Antônio Jorge Abelém. Nós já tínhamos ido lá porque era um local de uma pensão elegante, que era a Madame Nati, que era uma francesa que tinha ficado aqui na Amazônia, não sei por que circunstância, mas ela era toda refinada, toda sofisticada, e era uma casa dessa de sobrado, que tem daquelas belas casas daquela área. No salão térreo era o clássico salão do bar, o lugar para músicas, né, para a orquestrinha, as mesas e as moças que eram, digamos assim, que trabalhavam na casa, ficavam lá, e os quartos ficavam em cima. Então, era esse o panorama. Então, era muito bem frequentada e, enfim, era muito bonito o local. E pela amizade dela, e por eu ser estudante e novo, quer dizer, e pela amizade dela com o Abelém, quer dizer, ela achou que eu podia ficar lá. Então, eu fiquei lá, escondido, num quarto que ficava atrás do quarto dela, fiquei uma pequena temporada, com a diferença curiosa do seguinte, que no Café Central eu tinha que ficar escondido durante o dia, lá no quarto, e à noite eu podia vir para o salão quando estava fechado. Quando estava fechado, e o Pepe, que era o dono do café e meu amigo, e foi quem me protegeu nessa hora. Pepe era um espanhol, né? Um espanhol, que me trazia livros de poemas quando ele ia para a Espanha passear e tudo. Então eu tinha autorização
para tomar até tantas cervejas só durante a noite. Mas ficou inviável lá, porque era muito frequentado. Ficou inviável e aí se começou a desconfiar que havia muito olheiro em toda parte, né? Estamos falando de uma Belém menor do que essa, mas com uma vigilância. Uma Belém de 300 mil habitantes, né? E aí, então ficou inviável. Aí foi quando veio a ideia de lá da Nati, né? Então fui para lá, já era o contrário. Lá eu tinha que ficar escondido à noite e de dia, e que saía, porque de dia ninguém frequentava a casa. Então, quando eu via aquela convivência, aquele dia a dia das putas, né? Lá naquele seu dialogar comum, e de onde tinha vindo, aquele cabelo desgrenhado, quer dizer, sem nenhuma preocupação de influenciar, digamos, a clientela e tudo mais. A gente almoçava tudo reunido numa mesa comum, e as intrigas, enfim. Porque a ditadura não ia também pensar em te procurar na zona do Meretriz ou dentro de um bar no meio da Presidente Vargas, né? É que lá também foi ficando incômodo, né? E eu também muito angustiado daquele isolamento. E aí foi quando eu fui para Baetetuba e de lá, na mesma madrugada que eu cheguei, fui para a casa desse meu tio, que tinha o comércio lá no Rio Tucumanduba, onde eu fiquei um tempo maior, sabendo o que acontecia em Belém e no Brasil apenas por um rádio de bateria, que era do meu tio, que se escutava pela Voz do Brasil. Foram 21 anos de ditadura. O que ficou de mágoa desse período e o que ficou, obviamente, dentro da criação poética, dentro da criação, porque esses fatos doídos e às vezes também cheios de comédia, de riso, eles devem ter trazido inspiração ao poeta. O que ficou disso? Olha, no caso da poesia, a poesia sempre foi a minha razão de ser, né? A poesia sempre foi uma expressão minha de relação com a vida. Então, eu sempre encontrei uma maneira de fazer poesia, porque a minha poesia ela resulta de uma relação com a vida. De modo que, ao longo desse tempo, a minha poesia permaneceu me mantendo vivo, elaborada e tudo, com dificuldades, porque eu não podia fazer lançamento. Eu me lembro o lançamento do Epístolas e Baladas. Mal começou o lançamento, daqui a pouco teve que fechar tudo, porque vinha descendo pelo comércio um carro da Polícia Militar, estava havendo algumas escaramuças por lá, e qualquer tipo de ajuntamento dessa maneira era entendida como manifestação subversiva, etc. Então estava o Chico Mendes, estava o teu pai, estava todo mundo por lá, de repente todo mundo teve que ficar fechado dentro da livraria para evitar que ao passar ali pela frente houvesse algum tipo de violência, etc. Quando eu estava preso pela Marinha no Rio de Janeiro, estava preso incomunicável e sozinho numa cela, dormindo no chão, porque não tinha cama nem nada, com manga de camisa, como eu gostava de usar na época, enfim. Então, estava lá dessa maneira, e uma vez, uma certa noite, bate assim, no início da noite, uma pessoa bateu assim na grade e perguntou o seguinte: vem cá, você que é o estudante que está preso aqui? Eu digo, sou. Puxa vida, mas como é que prende um estudante? De onde é que você é? Eu digo, eu sou de Belém do Pará. Ele disse assim, eu sou seu vizinho. Mas como vizinho? Eu sou de São Luís do Maranhão. Bom, nessa noite, na hora de levarem a merenda para o pessoal da guarda, que a merenda era um bolacha Maria e um copo de groselha, um copo de alumínio de groselha. E levava para os presos também. Quando ele chegou lá para mim, ele disse assim, olha, tome isso aqui por causa do frio. Em vez da groselha, ele tinha posto conhaque. Quer dizer, uma coisa de solidariedade, uma coisa que eu tinha vontade de saber o nome depois, para saber quem seria aquela pessoa que eu pudesse um dia agradecer aquela singela demonstração de humanidade, né, de solidariedade, etc, etc. E como foi, pelo menos, saborear esse conhaque? Pois é, foi um sabor amargo, né? Porque ajudava no frio, né? Mas
naquele caneco enorme de alumínio. Mas um desdobramento dessa solidariedade é que no dia seguinte, esse era um cabo, ele chegou e me entregou escondido uma revista de palavras cruzadas, era o que ele entendia que distraía, né? Palavras cruzadas e um lápis. Então ele me disse, olha, está aí para você se distrair, né? Se distrair. E aí eu comecei a fazer um poema, que depois eu publiquei esse poema já retrabalhado, claro, mas as anotações para o poema, nas entrelinhas, escondido isso, porque ninguém podia ver, porque eu tinha medo que perguntasse quem era que tinha me levado aquela revista e aquele lápis, porque estava incomunicável. Então, eu escondido ia escrevendo pelas entrelinhas os versos de um poema, que é um poema Epístola do Cárcere, é o título. Mas aí, o lápis, a ponta do lápis ia acabando, embora eu escrevesse bem leve, e as entrelinhas também, não é? E a minha agonia, para poder colocar tudo o que eu queria anotar, enquanto tinha ponta o lápis, porque eu não tinha como apontá-lo, uma vez que a comida que levavam para a gente era sem talheres, a gente comia com a mão. E a desculpa que se dá nessa hora é dizer que, para evitar que a pessoa tente se suicidar, no desespero, alguma coisa, entende? Então, era comida com a mão. Então, eu não tinha como apontar esse lápis. E aí, eu nunca imaginei essa agonia que pudesse dar de você querer terminar algo e o papel acabando e a ponta do lápis também, que você não podia refazer. Parece uma coisa boba, não é? Parece uma coisa tola, mas que numa circunstância dela, por isso que o Unamuno diz que o homem é o homem e suas circunstâncias. Porque as circunstâncias, às vezes, tornam trágicas situações que são simples, aparentemente. E aí, um segundo desdobramento daí, esse foi mais grave, porque o DOPS trabalhava junto com o Senimar. Então, você ouvia a cada instante a sirene. Senimar, o Serviço Secreto da Marinha. Serviço Secreto da Marinha. Aquela buzina do carro do DOPS que ia e vinha, sempre levando gente, trazendo gente, levando gente. E aí, de repente, eu vejo aquela confusão ali, aquela conversa no meio da guarda, e o cabo que estava responsável provisoriamente ali por nós, né, pelos presos, e um cara do DOPS. Aí o cara disse assim, bom, viemos buscar um civil. E o cabo disse assim, bom, o único civil que tem é aquele ali. Então é ele. Aí abriram a grade, me soltaram e me levaram até o camburão do DOPS. Quando me empurraram para dentro dele e iam fechar aquela parte de trás do camburão, que a gente vê em novela e reportagem, quando iam fechar, o sargento do dia, o oficial do dia, que era o responsável, que tinha saído para tomar café, por isso que o cabo que tomou essas providências, ele foi até lá e disse assim, mas o que é que está acontecendo? Disse, nós estamos levando um civil, que viemos buscar um civil, eu disse assim, não. Qual é o ofício que tem para entregar um civil? Não, nós não trouxemos, foi por telefone que foi feita essa solicitação. Disse assim, então não pode ser assim, eu sou responsável aqui. Então, aí abriram lá o camburão e disse assim, saia e volte para lá. Aí eu saí e voltei para lá. Chegando lá, daqui a pouco ele voltou comigo e me disse assim, veja só, eles foram chamados para vir buscar um sindicalista que estava sendo inquirido. É ele que ia ser entregue para o DOPS. E você sabe que o DOPS está matando. Você sabe o que é que poderia acontecer com você, porque você ia daqui sem documento, sem ser a pessoa solicitada, ia ser entregue a esmo. E eles estão mandando para a Ilha das Cobras e não sei o que mais e tudo mais. E ele disse assim, felizmente eu cheguei a tempo, porque eu tenho vergonha da Marinha trabalhar com esses filhos da puta. Quer dizer, era um militar nacionalista. Era um jovem oficial nacionalista que não concordava com aquela aliança entre o DOPS e a Marinha na época, e que, pelo que eu senti, era um cara que também não concordava com as atrocidades da ditadura. E você chegou a temer a morte? Eu cheguei. Depois dessa fase, eu cheguei, porque quem inventou a prisão sabia o que estava fazendo.
porque nada para deixar você mais desamparado, mais desestruturado, porque você ser preso numa cela. Sobretudo, você sabendo que não havia uma ordem jurídica por trás que pudesse proteger alguma coisa. Não sabia o que estava acontecendo. Agora estamos entrando na poesia, Sim. as tuas grandes influências e como começa a partir dessa tua vivência a tua grande criação poética. O Carmo tinha uma boa biblioteca. Então, eu adorava ler a poesia, adorava ler antologia literária, porque eu achava espetacular a diferença, por exemplo, da poesia medieval, de repente a poesia quinhentista, camuniana, completamente diferente, a poesia romântica, diferente, a simbolista. Então, eu achava espetacular aquela mudança dos estilos. E comecei até a fazer exercício poético por minha conta. Treinar, fazer poesia na técnica medieval. Eu fazia, os poemas jogava fora depois, era um puro exercício. Tanto que até hoje eu sei fazer poesia no estilo medieval, no estilo quinhentista, no estilo romântico, estilo simbolista, modernista, etc. Até a poesia concretista também eu procurei exercitá-la e sei fazer. O primeiro poeta moderno mesmo que me causou impacto foi o Manuel Bandeira. Quer dizer, na fase anterior ao modernismo, o Castro Alves foi sempre um grande que empolgava todos nós, né? Sempre um poeta muito forte com relação à poesia e os ideais, porque ele ia do lírico, o mais terno e apaixonado, ao social mais veemente, né, e arrebatador. Quer dizer, ele ia desde a poesia lírica intimista até a poesia épica, né, grandiosa e tudo mais. Então, isso era uma coisa apaixonante, realmente. Aí, no caso de Belém, temos, digamos assim, o Mário Faustino e o Rui, porque o Rui era meu amigo, né, e o Rui gostava da minha poesia, que foi uma das pessoas para quem eu mostrei o Tarefa. E quando o Rui foi preso e foi impedido de continuar lecionando na universidade, foi quando eu comecei a lecionar, porque eu também fui impedido de lecionar em alguns lugares. Eu tinha acabado de me formar. Eu ia, em 64, isso, eu tinha acabado de formar em Direito, mas eu já lecionava literatura brasileira. Então, e o Rui, ele ensinava literatura brasileira, numa época que o pessoal gostava era de lecionar literatura portuguesa, porque achava que a literatura portuguesa era mais rica, etc, etc. E o Rui, literatura brasileira. E eu tinha assistido aulas dele lá ali na Generalíssimo, lá naquele embrião. Era o embrião da Faculdade de Letras, que foi um grupo de professores que se reuniu para criar essa universidade que depois foi a faculdade que depois foi oficializada. Era o Chico Mendes, o Rui, etc. Então, e eu passava lá na tua casa, na direção lá do curso de filosofia, e entrei. E aí estava o Rui, a Norma e tudo mais, e disse assim, olha, eu vou começar a lecionar. Finalmente, eu vou começar a lecionar no colégio, no curso vestibular, era um curso particular. Tu vai, porque eu quero seguir o magistério e eu não quero seguir a advocacia, eu quero lecionar, então vou começar a lecionar e talvez comece no Colégio Santo Antônio também. Então, pô, eu já não vou mais aquele jeitão dele, né? Eu já estou fora do magistério. Vamos fazer o seguinte, Norma, vai buscar minha bata. Aí a Norma subiu e trouxe uma bata que de professor usava, né? Um jaleco. Vai buscar um jaleco. Aí ela trouxe, era um jaleco branco de linho, dele, do Rui, disse aqui, está aqui, é teu. Eu não vou mais usar, daqui para frente, agora é teu. E eu usei muitos anos esse jaleco, que era um presente dele, que correspondia à época que ele parou de lecionar e eu começava a lecionar. Você chegou a conhecer o Mário Faustino? O Mário Faustino eu conheci conheci assim, brevemente, nós tivemos 2 encontros. Quer dizer, um na casa do Bené, numa das vindas deles aqui, e o outro no Café Central. Mas ele conhecia
alguma coisa da minha poesia e ele gostava muito. E ele foi uma influência grande no sentido do uso também da linguagem. Quer dizer, uma certa sofisticação na linguagem e aquela relação dele com a poesia grega, que também eu achava uma coisa assim muito intemporal e muito forte. Há um poeta que também, aqui da época, que conheci bastante, que era o Calbi Cruz. O Calbi Cruz que, aliás, nunca publicaram, né? E é uma poesia muito boa do Calbi. Eu acho que os órgãos de cultura estão devendo uma publicação aí do Calbi. Então, e o Bruno de Menezes, que eu gostava daquela força extraída da cultura popular, que na poesia tem a musicalidade, o ritmo do uso das palavras da cultura afro, né? Com as palavras da língua portuguesa, a maneira de tratar quase que teatralmente aquelas cenas nos poemas dele, etc. Claro que você tem mais de 30 livros publicados, quase 40, é o escritor paraense mais publicado, inclusive nacionalmente, internacionalmente. Agora, a gente sabe que também que cada livro, cada poema, cada escrito é um filho, né? Com qual desses livros você diz, essa é a minha síntese? Essa é uma pergunta clássica para o escritor, e o escritor também dá respostas assim muito, às vezes, vagas ou abertas. A gente tem a sensação que aquele último trabalho que você escreveu, ele pode ser, digamos, um resumo, uma síntese. Mas eu diria que, no meu caso, quer dizer, eu tenho um carinho especial pelo Tarefa, que foi o primeiro livro. Eu acho que a estrutura de maior, digamos, intensidade é a trilogia Cantares Amazônicos, que é o Porantim, o Altar em Chamas, o Deslendários e o Altar em Chamas, que é um grande poema dividido em três partes, né? Esse que eu acho que é o que tem um universo maior da minha poesia concentrado. E esse agora, que eu acabei de publicar, o Encantarias da Linguagem, que a universidade publicou, editora da universidade, ele que é dividido em partes, ele na verdade contém, digamos assim, técnica e tematicamente, quer dizer, os principais temas que normalmente eu vim abordando. Agora, Jesus, só já caminhando um pouquinho mais, aí você passa a ditadura, você chega, o país vai para a redemocratização e você chega a atuar no serviço público, vai para a Secretaria de Educação, no governo Edugueiros, dirige a Fundação Tancredo Neves e participa da criação exatamente do Instituto de Arte do Pará, que hoje está dentro da Fundação Cultural do Pará. Na educação e algumas dessas questões, não dá mesmo para resolver o problema da educação no Brasil? Eu acho que dá, claro, eu acho que dá. Agora, o problema é que há... Qual foi a tua experiência como gestor? A minha experiência como gestor, ela foi um pouco atritada na relação política, porque eu não pertencia a nenhum dos partidos políticos dos quais eu participei, na gestão, quer dizer, fui chamado pela minha atividade, pela minha vida, primeiro pelo Almir Gabriel para a Prefeitura de Belém, depois pelo Hélio Gueiros, pelo Jader para a criação da Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, e continuei com o Hélio, né? E o Hélio é que pediu para eu juntar a fundação com a Secretaria da Cultura. Ele queria que juntasse, na verdade, ele queria extinguir a Secretaria da Cultura e que a Fundação Cultural é que ficasse como sendo a gestora de cultura do Estado. Havia uma série de polêmicas na época que ele estava assim meio aborrecido e ele me propôs isso. E eu me neguei, disse assim, não, se você quiser, eu posso fazer uma reestruturação da Secretaria da Cultura e compatibilizar a função delas. Mas eu defendo a manutenção da Secretaria da Cultura porque ela tem um status maior que uma fundação na estrutura nacional de governo
E nós estamos defendendo que os estados que não têm Secretaria da Cultura criem, né? E eu defendo que se crie também nos municípios. E você acha que teve um ponto alto nessa tua administração, tanto na educação como na cultura? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o ponto alto foi no caso da cultura, foi o Fórum Estadual de Cultura, que era o planejamento compartilhado com os artistas e municípios do plano de cultura de cada ano, e o projeto Priamar, que era a revelação da produção artística do Estado e a discussão sobre ela anualmente. E aquilo que se processava ao longo de cada ano em abertura de espaços para os grupos culturais, etc, etc, etc. O Carnaval também pegou uma força muito grande, e a época junina, que eu acho que é a mais forte no Estado, foi a que mais brilhou, e o Pássaro Junino teve uma dedicação especial a respeito disso. Isso no plano da cultura. No plano da educação é que nós conseguimos, digamos, a eleição de diretores de escola, a eleição de conselhos escolares, conseguimos a municipalização do ensino e da merenda escolar, conseguimos uma série de fatores que deram um impulso para essa parte da educação. Mas foi uma gestão compartilhada com os artistas, e o que me deu uma grande alegria, um grande entusiasmo. E a última questão, que foi do IAP, substituído por uma outra denominação e diminuindo o seu alcance. Hoje, na verdade, os órgãos do Estado são praticamente departamentos, quer dizer, departamentos da Fundação Cultural, se você pensar bem, pelo nível de programação que cada um desses grupos tem. Mas o grande problema que eu acho no planejamento cultural do Estado é que ele não privilegia a produção artística do Estado e nem privilegia a produção cultural que nasce dos artistas do Estado. Quer dizer, não há um projeto sobre isso, e nós cada vez continuamos mais a fortalecer o Estado como apenas aquele que recebe as manifestações de fora ou aquele que admira aquelas manifestações que vêm de fora. Eu acho que esse é o grande problema e a grande fratura que você tem na atual política cultural do Estado. Eu me lembro que, quando o Hélio Gueiros, que queria que extinguisse a Secretaria da Cultura para eu reunir tudo na Fundação Tancredo Neves, que eu tinha criado, como criei o IAP, pois bem, para mim era maravilhoso, parece que era uma vitória pessoal, mas eu fui contra. E consegui convencer o Hélio, que era uma pessoa inteligente e era um intelectual, a não separar, e ele me pediu apenas que organizasse as duas áreas e acumulasse. O Omir Gabriel, quando me pediu para criar o IAP, depois dos 4 anos em educação, que ele achava que tinha resolvido o problema de educação, ele queria que criasse um órgão para reunir todos nele. Reunir Corro Velho, reunir a própria fundação, reunir o Carlos Gomes, tudo num órgão só, o que significaria um pouco extinguir os outros, para criar uma nova estrutura. Eu fui contra. E para que não ficasse distorcido o meu pensamento... Você é contra até hoje? Eu sou contra até hoje. Para que não ficasse distorcido o meu pensamento, eu reuni os dirigentes desses órgãos, o Velho, a Dina, o Paulo José, o presidente da fundação, que eu não estou me lembrando bem agora, e o Paulo, que não podia frequentar porque a secretaria é mais complicada, mas mandava a principal assessora participar, porque eu queria que todos ficassem sabendo que eu era contra essa extinção para a criação de um órgão e queria fortalecê-los, porque eu acho que essa diversidade é importante de missão, desde que eles exerçam essa missão própria de cada órgão. E como é que você analisa isso, digamos assim, não de uma forma genérica, mas de uma forma individual no tratamento, por exemplo, do atual governo? Porque houve o governo do PT, onde houve uma política cultural, houve o governo do PMDB, onde você também participou, e agora há o governo do PSDB, né, o governo tucano. Como é que você analisa isso em termos de nomes, em termos de partidos, nessa administração cultural e até administração da cidade? No ponto de vista partidário, não houve diferença em nenhum dos partidos.
Mesmo o PT, mesmo o PSDB, mesmo o PMDB, todos tiveram o mesmo tipo de comportamento diante da questão da cultura do Estado. Haja vista que, se você olha as realizações que foram feitas, você não vê nada que tenha ficado, na verdade, em favor de um fortalecimento da produção cultural do Estado e dos artistas, porque você fortalece uma produção cultural através dos artistas. Eu acho que há uma situação muito amorfa, uma paralisação muito grande de ações culturais nesse tempo, na atualidade. Continua um privilégio, digamos, a manifestações que não nascem na própria comunidade paraense. Os municípios, ninguém sabe o que está acontecendo. E no caso de Belém, a grande virtude atual, a efervescência artística atual de Belém, é de pequenos grupos isolados que estão se apresentando nas casas, nas salas das casas, em pequenos cursos, ou agora também eu noto a música popular em bares, novamente revescendo um pouco, o uso da poesia em determinados lugares, ao lado de shows musicais, etc, etc. Mas você não tem um projeto cultural, uma estrutura que relacione tudo isso numa continuidade, num desdobramento. Agora, João, você foi amigo particular tanto do Paulo Chaves, né, que participaram, inclusive, juntos da chamada 10ª Bienal de Arte de São Paulo, né, aquela chamada Bienal do Boicote, que foi em 69, logo depois das 5 em 68, né? E inclusive com poemas visuais. E no caso específico com o governador Simão Jatene, vocês participaram juntos da reconstrução do Quem São Eles, são parceiros numa música, em várias músicas, né? Sim. Eu acho. E aí você chegou a conversar com eles alguma vez sobre a sua visão para a cultura do Pará? Não chegamos. A política colocou cada um num lado distante do outro, né? Com o Simão, que realmente tivemos uma grande parceria numa época, nunca tivemos nenhuma desavença, mas ficamos distanciados e ele nunca me ouviu. E se ele tivesse desejado, por exemplo, a contribuição minha no governo dele, teria me convidado para alguma função específica nas que eu vinha exercendo. Pelo contrário, quer dizer, houve a substituição no IAP, na época em que tinha acabado do IAP ser criado e estava com fogo total na cidade, e houve uma substituição lá e eu retornei para a universidade. Então, quer dizer, não havia nenhuma aproximação nesse sentido de ouvir e de opinar, e opinião a gente dá quando pede para a gente, né? E no caso do Paulo, realmente nessa época eu propus ao escritório, que era o Paulo Chaves, o Armando Mendonça e o Paulo Cal. Quer dizer, eu estava fazendo uma experiência de poesia concreta e eu propus no escritório lá quem é que toparia. Eu propus, na verdade, o Paulo Cal, que era o que eu conhecia mais. Mas o Paulo não se interessou muito, o Paulo Cal, e o Paulo Chaves se interessou, digamos assim, recebendo os poemas, dar uma formação plástica, arquitetônica, etc. E como ele que encaminhou para a Bienal, porque a Bienal é de artes plásticas, entende? Na Bienal, quer dizer, fica, na verdade, como se eu fosse o parceiro dele. Mas, na verdade, é que eu propus esse tipo de poesia que eu chamava poesia mural, que seria uma poesia feita como formas de painel. Mas discutimos muito esse tempo, tivemos uma fase na época do Cléo Bernardo também, que era muito amigo nosso, etc. Mas depois essas atividades nos distanciaram bastante e nunca tivemos uma troca propriamente de contribuições ou de experiência, e passamos décadas, não digo décadas, mas anos e anos a vezes sem nos encontrar. Você teve vários parceiros musicais, você gostaria de ser lembrado também como um bom letrista? É uma atividade que depende mais do parceiro, a divulgação dela, né? Porque, na verdade, é o músico. Você foi parceiro no início do Paulo André, parceiro do Simão Jatene, parceiro do Salomão Habib, do Vilar Ferreira. Do Valdemar Henrique. Do Valdemar Henrique. Na parte teatral.
É claro que a música, para mim, é uma decorrência da poesia, né? E como eu sei colocar letra em poema, porque eu aprendi a fazer isso, colocar letra em melodia, porque não é fácil, porque às vezes você colocar uma letra no melodia, pensa que é só ajustar os versos ali. Não é assim. Você tem que ter o clima da melodia, você tem que ter as acentuações tônicas musicais coincidentes com o da letra, com das palavras da letra, etc. É muito trabalhoso fazer. Mas eu tive sorte que eu tive parceiros nesse ponto, quer dizer, o Paulo em quantidade, e eu lamento que a maior parte do que a gente fez nunca foi divulgado como deveria ter sido. Quer dizer, porque acabaram, digamos assim, ficando mais num círculo mais restrito e algumas nem sequer às vezes foram gravadas, não é? E algumas elas foram pioneiras. Por exemplo, a Canção do Boto, quando a gente fez, ninguém estava trabalhando com esses temas em música, na música local, pelo menos. Mas acabou ficando, ela foi num show da Fafá, apenas lá no Rio de Janeiro, mas acabou ficando fora de divulgação. Mas o trabalho que eu tenho com ele, eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito dele como compositor, como pessoa e tudo, mas é uma parte que ficou mais restrita. Você tem, por exemplo, no caso, o Salomão acabou tendo uma divulgação um pouco maior, o Galdino tem um material feito com Galdino. O Rui, uma vez, tinha uma sugestão que eu não acatei, porque eu era o presidente da Fundação Tancredo Neves, e eu nunca fiz nada que pudesse ser em benefício aparente meu. Mas a ideia do Rui era fazer 3 discos, as músicas do Valdemar, o Valdemar Henrique e as suas parcerias, outra, o Paulo André, e a parceria, Rui e Paulo André e as parcerias dele, e outra, a minha, com as parcerias do Paulo e Valdemar e outras coisas feitas. Só que eu não podia ser o patrocinador desse tipo de projeto.